Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar da configuração política do país a partir dos resultados das eleições municipais do primeiro turno. Eu converso agora com o Rui Tavares Maluf, que é cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Rui Tavares Maluf, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar com você e o pessoal da Gazeta. Bom, nós tivemos alguns recados importantes do eleitorado nesse primeiro turno, né? A reeleição de vários prefeitos, alguns que foram afastados, toda essa configuração mostrou uma situação diferente de 2018, né? Bem diferente. Bem diferente, primeiro porque com a distância de 2 anos de 2018, eu acho que uma parte do eleitorado foi capaz de fazer uma reflexão sobre aquilo que nós vivemos. E mesmo durante esse primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, de uma certa forma, eu acho que isso reflete um pouco a forma de exaustão até de uma parte do eleitorado de perceber que assuntos públicos vieram sendo tratados de uma forma absolutamente banal, menosprezando coisas de uma gravidade como essa pandemia da Covid-19. Né? Mas é claro que há questões muito municipais ainda que elas se entrelacem a isso que nós estávamos falando. Por exemplo, eu acho que isso já foi objeto até de matéria da parte de vocês. A forma como os prefeitos se conduziram diante da pandemia, eu acho que foi um cartão de apresentação para muitos deles. Não explica muitas reeleições, né? Sim, acredito claramente. Eu acho que Belo Horizonte é um caso muito evidente disso daí. E lá foi uma sinceridade, não apenas em pandemia, como ele enfrentou uma enchente histórica. Grave. E ele falou, a gente tem alcance limitado, erramos em muita coisa. Ele foi muito sincero nessa incapacidade de fazer melhor, né? Com certeza, eu acho que isso é muito revelador da forma como... E também a forma, Denise, como a população também passou a estar mais atenta e ser capaz, muitas vezes, de ouvir notícias ruins e não entender antecipadamente que uma notícia ruim dada por uma autoridade significa alguma coisa de má fé. E sim, muitas vezes, a execução de uma política pública emergencial que se faz necessária para combater uma situação muito adversa. E uma coisa é diminuir a aversão política, né? Políticos tradicionais foram reeleitos, políticos que já eram prefeitos, inclusive. Né? É um desafio muito grande, mas eu acho necessário, eu acho que mais do que nunca nós temos que aproveitar a experiência tanto de 2018 como esses resultados provisórios, embora a maioria já seja definitiva agora, para que rigorosamente nós consigamos fazer a população entender que fora da democracia não há lugar. Agora, o presidente Bolsonaro, ele quis desviar um pouco aquele foco dos candidatos que ele apoiou formalmente e que perderam, a maioria. Né? Inclusive, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, ele teve uma quantidade de votos muito inferior da outra eleição. O senhor vê aí uma derrota mesmo do presidente Bolsonaro? Ele quis meio que despistar e tem o caso do Crivella no Rio, né? Claríssimo, Denise. Para mim, Rio e São Paulo são 2 recados muito claros do eleitorado, em que pese, faço sempre questão de dizer, da agenda municipal, mas não há como não nacionalizar algumas campanhas nessas cidades. E aí partiu do próprio presidente, antes mesmo de apoio a candidato, a maneira como ele vem se portando, seja como candidato presidencial em 2022 e, claro, amarrando essa candidatura de 2022 àquelas que ele veio abraçar mais em cima da hora, como a de Celso Russomano e Maurício Crivella. Então, me parece claro que há também essa variável federal nos resultados. É um repúdio claro. E lembremos também da mãe de Carlos Bolsonaro, da ex-mulher do próprio presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, o próprio resultado não é um resultado bom para quem se diz um líder e no domicílio eleitoral dele. Agora, a subida de Crivella não indica que parte do eleitorado ainda está sofrendo essa influência? Sim, a gente não pode dizer que uma parte não vai sofrer. Acho que sempre há um eleitorado cativo, uma parte do segmento evangélico, eu acredito que seja fiel e isso. E mesmo o Crivella, né? Sim, e mesmo a figura do Crivella, não tenho dúvida alguma. Agora, me parece pouco provável que se reverta esse resultado do primeiro turno aí no segundo no Rio de Janeiro. Né? Mas, claro, a situação do Rio foi uma, o Celso Russomano jamais governou uma cidade como São Paulo, mesmo o estado de São Paulo, então, claro que há especificidades daqui. E no caso do Celso Russomano, eu acho que um erro de mensagem da parte dele muito clara, né? Uma dubiedade, uma demora para ele ser capaz de passar um recado mais claramente dele, que fosse além de um recall.
Agora, teve esse avanço de Boulos, que foi além do que previu as pesquisas, ele está no segundo turno, tem o fortalecimento também o prefeito também foi muito bem. Não é? O prefeito Covas, sim, Bruno Covas, conseguiu um resultado, foi subindo durante todo o período da campanha. Como é que fica essa disputa do segundo turno? Porque eles já estão definindo mais ou menos o discurso. Boulos coloca aí para se livrar, não é, de uma situação que primeiro foi a extrema-direita e agora seria ele colocando como foco o governador João Dória. Não é? E Bruno Covas contra radicalismo de esquerda e direita. Da parte do Boulos, eu não tenho dúvida alguma que virá por gravidade praticamente 100% dos votos que foram dados, não só ao PT, mas aos micropartidos à esquerda. Então, acho que aí não é nem questão tanto de negociação. Quando muito o PT negociar por conta do seu peso histórico, ainda que como nós vimos na Mas Câmara... as lideranças se manifestaram de imediato, né? Pois é, até porque não daria para ser muito diferente, vamos assim dizer. Então, vem por gravidade. Agora, a pergunta que se faz é, ele será capaz de avançar numa outra franja do eleitorado? Eu acho mais difícil. Eu acho que o histórico dele não torna isso muito mais fácil. Enquanto para Bruno Covas, seja por ser o atual prefeito, estarmos no meio de uma pandemia, a forma pela qual ele agiu, o fato dele próprio estar doente ou ainda, né, mesmo tendo tido alto, um tratamento, tudo isso pode ser a seu favor e a capacidade de tecer alianças num campo um pouco mais amplo. Talvez isso possa favorecê-lo. Embora Boulos cresceu muito, ainda a distância é razoavelmente grande entre... Mas é uma boa estratégia, por exemplo, atacar o governador João Dória? Não me parece, porque talvez a leitura seja um pouco precipitada de por que as pesquisas mostram que apoios de governador e presidente e as suas avaliações não são boas, então isso revela que a cidadania, o eleitorado está com o pé atrás. Mas veja o seguinte, em relação ao próprio Bruno Covas, havia uma resistência. E essa rejeição ao Bruno foi mostrando que não era tão cristalizada assim. Eu não tenho dúvidas que, embora haja insatisfações com o governo do Estado, elas não vão tão longe a ponto de colher tal tipo de agressividade. Agora é acompanhar a campanha desses 15 dias. Né? Agora nós tivemos uma recomposição também em relação a partidos. Primeiro, o Partido dos Trabalhadores, que perdeu mais terreno, não é, aqui em São Paulo, sem dúvida alguma, e o fortalecimento, por exemplo, do DEM, do PSD de Kassab, que também conquistaram muitas prefeituras. Né? Bem, uma coisa me parece clara, Denise, e isso tanto na região metropolitana, no estado de São Paulo, uma fragmentação muito grande dos partidos, seja no nível do Poder Executivo e das câmaras municipais. Só para a gente ter uma ideia, na Câmara Municipal de São Paulo nós chegamos a 17 agremiações. É uma forma também do eleitorado dizer, olha, eu não dou muita pelota para partido. Então não é apenas uma rejeição a uma circunstância da hora do ponto de vista dessas... E muitos mandatos coletivos, né? E muitos mandatos coletivos. A gente já tem um pouco dessa experiência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Tem um lado interessante, mas é claro que existe uma realidade regimental, legal, constitucional, que não tem como você retirar toda a individualidade. Mas... É um candidato que representa vários, sim, na verdade. Mas é interessante, né, a forma como isso horizontaliza algumas coisas e seduz. E seduz. Isso pode, quem sabe, com o tempo, indo para além de uma única legenda, que atualmente é o PSOL que tem se encaminhado dessa maneira. Agora a gente vê o avanço de partidos considerados o centrão, se bem que o DEM deu uma afastada, mas ele não deixa de ser do centrão. Como é que fica a situação do governo federal nas negociações com o Congresso, com o centrão fortalecido? Denise, eu tenho assim uma certa prudência ou cautela em relação a essa denominação centrão. É muito confortável a gente sempre lançar a mão desse expediente, mas eu tenho estudado já há um bom tempo, não só nessa legislatura do Congresso Nacional e anteriores, o dito centrão. Há uma zona de flutuação desse dito centrão e de recomposições de mandatos que eu não iria com tanta sede nas afirmações que se costumam fazer. Mas não há dúvida que, para a pergunta que você fez, é claro que há, vamos assim dizer, uma postura pragmática do centrão, em que lado, às vezes, que muitas vezes isso é até positivo para a defesa da democracia, porque quando o centrão entrou de uma certa maneira, isso reduziu um pouco a radicalidade da própria postura do presidente Jair Bolsonaro, né? Então tem, às vezes, um lado que pode ser visto como positivo. Bem, a tendência é que haja uma força maior de gravidade
fazendo com que o presidente tenha que pensar muito bem daqui para frente, e isso vai se refletir em certa medida também na realidade de alguns grandes municípios brasileiros. E ele pode acabar tendo mais dificuldade para a tramitação de determinadas pautas. O presidente Bolsonaro vai ter que negociar muito mais. Que é o que se espera de um presidente da República, que é o que se espera, porque de uma certa maneira esse Congresso, não sou eu quem estou dizendo, muitos analistas antes de mim já mostraram que tem um perfil razoavelmente reformista e que de certa maneira está esperando para poder atacar determinadas matérias mais complexas e que são relevantes para o país. Mas é claro que é necessário negociar, as coisas não vêm no automático, no piloto automático, olha, cabe ao Congresso, a gente tem que valorizar a boa negociação, aquela que é de interesse público, né? E não a negociada. Mas eu acho também que se criou, Denise, um certo ambiente refratário à ideia de negociação, como se toda a negociação por si só fosse espúria. Vantagem, né? E aí isso macula a coisa mais importante da democracia, que é o diálogo, é a capacidade de nós ouvirmos uns aos outros, os que pensam diferente da gente. Agora, não dá para negar que quando há uma proximidade com o Centrão, começa alguma distribuição de cargos. Sim, mas é o que se costuma dizer também. Puxa, se as pessoas que estão, de certa maneira, oferecendo indicações para governar, atendem vários requisitos do ponto de vista técnico, daquilo que se espera em áreas-chave estratégicas, e imaginando que o próprio Centrão queira poder ter um bom cartão de visitas e apresentação para dizer nós contribuímos com o governo que está apresentando resultados positivos, você pode dizer isso de certa maneira da democracia. O problema das indicações de cargo é quando são os cargos pelos cargos sem que haja um alinhamento daquilo que se espera de atuação numa determinada pasta. Aí a coisa é muito grave, e foi assim durante muito tempo. Porque há uma expectativa muito grande em relação à tramitação de determinadas pautas, especialmente as que se referem a ajuste fiscal. Tem uma expectativa, isso é fundamental para recuperar a confiança, para a economia voltar a crescer, e deu uma travada na pauta. Deu uma travada, né? Denise, mas você veja bem com o exemplo do ano passado. Poucos acreditavam que uma reforma da Previdência pudesse passar no Brasil pela sua natural impopularidade. Mesmo que tenha sido algo muito menor do que se esperava, e olha que interessante recentemente os resultados positivos que nós tivemos. Semana passada apresentou muito além do que o próprio governo esperava. Puxa, se foi possível aquilo, é claro que é possível reforma administrativa e outras tributárias, seja a PEC 45, que vier a acontecer, tem que se fazer isso. E eu acredito que esse ano de 2021 é, de certa maneira, o ano em que isso pode ser feito. Porque 2022 aí fica muito mais difícil. Agora ficou mais difícil para o presidente garantir uma base fiel a ele, que seria aquela base bolsonarista de fato, não é? Tanto pela composição das capitais, a distribuição, como pelo próprio Congresso, a influência depois. Mas, Denise, se a gente pensar bem, o presidente sempre foi uma figura inorgânica, né? Basta mudou muito ver, de partido. Mudou muito de partido, anunciou um partido novo, e cadê esse partido novo? Né? Essa Aliança pelo Brasil, o nome que vem a ter, não foi capaz de se mostrar um homem que, nesse ponto, poderia lembrar muito o ex-presidente Jânio Quadros, sem ter algumas das qualidades do ex-presidente Jânio Quadros. Então, isso torna realmente a vida muito difícil, não para ele apenas, mas para nós, brasileiros. Agora, fica difícil sustentar aquele discurso do antipolítico, porque já vai ser presidente, não é, de o novo está assumindo o governo, aquela base mais anti-PT, porque PT já está sofrendo derrotas independentemente desse radicalismo, não é? Muitas das bandeiras por ele levantadas já foram, obviamente, deixadas ou com o mastro em algum canto aí, e está se procurando fazer, puxa, fui eu que falei disso, né? A questão da moralidade, uma série de coisas. E mesmo o combate à corrupção, porque aí tem o eleitorado que era muito ligado ao Moro, né? Sim, e esse dificilmente volta para ele, né? Acho que foi muito clara a diferença, ele acho que atribuiu a ele, né, uma parte dessa votação exclusivamente como se o Moro... É óbvio que ele sabe que não foi assim, porque senão ele não teria ido atrás do Moro. Foi algo muito oportunista e que poderia até trazer alguns resultados interessantes, mas ele mostrou que jamais tinha um compromisso efetivo com essa questão do combate à corrupção. Agora, por esses resultados que nós temos nas eleições, dá para imaginar o surgimento de lideranças fortes para concorrer à presidência, que haja composição, ou centro-esquerda ou centro-direita, algo assim? Denise, se vai ser mais um centro-esquerda ou direita, eu não sei te antecipar no momento, mas com certeza acho que os recados dados por uma boa parte do eleitorado, ainda em 2018, ainda que errando, e mesmo numa eleição municipal,
me parece que é uma combinação de desejar uma renovação, mas com uma capacidade de manter o equilíbrio, determinadas coisas que nos permitam dar passos seguros e adiante, fazendo com que esse país de fato se desenvolva. Eu acho que a pandemia e a crise econômica mostraram essa necessidade de uma certa experiência, não? Eu acho que a pandemia, então, foi de fato algo muito decisivo e que, quem sabe, vamos colher alguns resultados positivos dessa tragédia. Isso foi em todo o país, porque se questiona muito, inclusive, fechamentos de atividades, mas alguns prefeitos que foram reeleitos tiveram exatamente essa característica de agir com firmeza no momento pior da pandemia, né? Me parece muito claro isso, Denise. Acho que é esse o resultado que a gente pode verificar. Foi como se lidou com isso, a seriedade com que se lidou com isso, muitas vezes com medidas muito antipáticas. Né? Por exemplo, municípios turísticos que fechavam as portas para quê? Perda financeira, que tem uma perda enorme, mas você não tem como agradar a todos, você tem que fazer prevalecer o interesse público. Temos 30 segundos, só o Opa. comentário do presidente em relação à validade das eleições mudar para voto escrito. Me parece que seria um custo exorbitante para algo que todos os especialistas estão mostrando que não é por aí. E o escrito, rigorosamente falando, vide Estados Unidos, que nesse ponto está muito atrás da gente, seria um retrocesso, a meu ver, inadmissível e facilitador de muitas coisas escusas, fraudes. Perfeito. Eu conversei com o Rui Tavares Maluf, que é cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Rui, muito obrigada. Eu é que agradeço, Denise. Boa noite. Com vocês.